Olá! Bem-vindos de volta! Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, vou mostrar uns trabalhos antigos meus, pra poder registrar. Ó, esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz quando eu comecei o curso de quadrinhos em 2001. Aqui, ó. Esse foi de 22 de setembro de 2001. Powerpuff Hey! Cara, eu amo muito o Yu Hakusho, sério. Aqui é a minha versão SD, eu fiz na época da faculdade. Esse aqui já é de 2002. Tá vendo? Eu tinha um cabelo curto na época também, na época da faculdade. Tá bem parecido. E esse é meu marido. Agora, né? Na época era noivo. Aí aqui, eu tenho já algumas personagens que vocês já viram por aqui. Essa é a Asuka, a Mieko e a Sachiko, que eu ainda não redesenhei. Essa ilustração foi feita para a segunda versão do mangá. Aqui é a Asuka, quando ela tá possuída pelo Tenchi. Então ela tem os tribais, né? Pelo coiso, a espada. Essa ilustração aqui, ela já foi feita pro segundo capítulo. Que eu coloquei num fanzine em 2006. 2006 mais ou menos, julho de 2006. Foi no Anime Friends que eu fui. Eu acho que foi no Anime Friends, acho. Essa aqui eu fiz quando eu casei. Acho que 1 ano e pouco antes, mais ou menos. Então, tipo, você vê a diferença de traço daqueles outros lá de quando começou? Já é bem diferente, né? Os traços deles. Essa aqui é a primeira página do primeiro capítulo do Obaquê. Pretendo redesenhar tudo, óbvio. Né? Porque tem vários erros assim, ó, tipo de cenário, sabe? Uma coisa bem simplesinha. Pretendo dar uma melhorada assim, bem legal. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Tô fazendo os estudos dos personagens, mas a gente nunca sabe. Ó, esse aqui é o Tenchi, tá vendo? Aí aqui, ele entrava nela através de um beijo, sabe? Tá vendo? Mas sei lá. Agora, eu, mais velha, mãe, acho isso um pouco inapropriado. Talvez eu mude isso. Aqui é a apresentação delas. Aqui. E eu queria deixar, porque tudo é muito assim, chapado, sabe? Eu queria deixar uma coisa mais, sei, tridimensional. Brincar um pouquinho mais com o movimento deles, sabe? Aí aqui é a penúltima página. E aqui é a última. Aí esse daqui já não é a primeira versão, tá? Isso aqui já é a segunda versão dele, que foi lançado por um fanzine lá no Cine 3D em São Vicente, que foi o Namai Muyo. A primeira versão dele a gente fez em 3 dias. A gente, né? Eu e uma amiga minha que tinha uma outra história, pra levar no segundo AnimeCon, que teve o primeiro fanzine con, que foi onde a gente participou e levou o nosso primeiro fanzine, que foi o papel higiênico, que foi o melhor fanzine que eu já fiz na vida. Ele era sensacional, ele era muito engraçado. Tinha um encarte no meio dele, assim, tipo, arranque e destrua o seu fanzine. Era hilário aquilo. Esse aqui já é o segundo capítulo, isso aqui já foi feito em 2000... Quando eu casei, foi em 2005, mas eu lancei ele em 2006. Então, tipo, você vê uma diferença já do traço daqui, né, desses daqui, pra cá. Né, assim, de profundidade de cena, já dá uma melhoradinha. Bem pouca, né? Tipo, de quadros. Aí aqui também, ó. Cena com ela, né? Não tem isso no primeiro. Aí que já... Aí esses daqui foram testes, que essas daqui eu nunca terminei, que seria para o próximo. Esse daqui foi a contracapa do Namai Muyo, né? A arte original. E a versão colorida dele. Não sou muito fã de colorir nada, cara. Eu não curto. Aqui eu usei na época, a calça é Bic, acho. Lápis de cor, né, pra fazer as padronizações e tudo mais. E aqui é caneta Pantone.
Aí aqui a Mieko pequenininha com a mãe dela. Aí a arte original. Esse daqui eu fiz quando eu casei, que é o Eduardo com a Asuka. Esse personagem eu ainda não redesenhei também. Aqui, meu, arte digital naquela época tava começando, assim, engatinhando. E era horrível. Na boa, era horrível. Não curto muito as cores disso aqui, não gosto da qualidade. Tudo até pra, assim, tá vendo a qualidade como perde, assim, no traço? Aqui ele tá perfeito. Mas quando você vê aqui, ele tá tudo... Até pra digitalizar era complicado naquela época. Ó. Aí tem a primeira versão do Pin-Up, que quando a gente levou lá no Cine 3D também. Teve uma amiga minha, essa personagem, a Asuka, ela foi baseada numa amiga minha, a Fernanda, né? Então é a cara dela. E ela fez um cosplay dessa personagem no Cine 3D. Então eu apresentei o fanzine e ela fez a personagem Asuka e um amigo meu, qual era o nome? Colega, na verdade. Era o Rui. Ele se vestiu de Eduardo, então, tipo, tinha os meus cosplays com os uniformes de escola, foi muito legal. Olha, também ó, a Tosqueira, que é versão digital. Pra impressão era péssima, era tudo horrível. Esse daqui eu nunca cheguei a colorir. São as 3 na praia. Esse é de 2002. Esse aqui. Outro pin-up delas. Sempre gostei dos 4, assim, tipo, fica muito legal. Aqui já é a Asuka. Inteira, com roupitas. Esse aqui é o irmão dela, o irmão mais novo. A Satiko. Ela é modelo. Cadê? Ai, gente. A Mieko, que foi aquela que eu redesenhei. É bem magrinha. E o Eduardo. Aqui é o Tenchi, eu nunca cheguei a finalizar ele. Aqui é o amigo pervertido do Eduardo, também nunca finalizei ele. Tá com umas pernas estranhas, isso aqui vai ter que refazer. Se bem que eu acho que é o ângulo que eu tô segurando isso aqui, que não tá ficando... Ele não tem essas pernas tão curtas aqui, não. Vai distorcendo, né? Deixa eu ver se consigo pegar. Melhorou. Ou não, agora ele tá com as pernas... Enfim, esse daqui eu cheguei a fazer uma versão, mas eu não achei a versão finalizada delas, que é a Satiko e a Mieko. Esse daqui eu cheguei a colorir também. Aqui tem um desenho que eu nunca terminei da Asuka. Uma tirinha que foi do papel higiênico. Entrou. Deixa eu ver. Tem muita coisa aqui. Ah, as Powerpuff Gryffindors. Eu gosto muito desse desenho. Aí aqui foi uns desenhos que eu fiz junto com meu amigo Gui. Que ele fez a arte de uns personagens de uma fanfic minha de Harry Potter. E eu arte finalizei. Porque eu pensei... Porque assim, quando a gente pega e faz... Dá diferença. Tipo assim, num fanzine, você tem um artista e tem outro artista... Aí são artes diferentes, artes finais diferentes, fica, sabe, estranho. E aí eu joguei a ideia pra ele na época. Eu falei, meu, um desenha, faz todos os desenhos, e o outro arte finaliza tudo, entendeu? E a gente dá uma uniformidade em todo o fanzine. A ideia era essa, mas a gente nunca conseguiu fazer, porque foi na época que a gente trabalhava junto. Então, assim, mas ficou bonitinho, né? Mas é um estilo bem diferente do meu. E, enfim, muito trabalho. Na época a gente trabalhava fim de semana também. Tinha fim de semana que a gente ficava lá 12 horas lá, fazendo hora extra. Então, era complicado. Ah, esse aqui era o Sirius Black, que eu fiz para um grupo que eu participava, que as pessoas pediam desenhos e tal. E aí toda semana eu tinha que fazer um desenho. E aí essa semana aqui foi o do Sirius Black. Esse aqui é de uma fanfic minha de Harry Potter. Foi a primeira fanfic que eu escrevi. O Draco é uma mina nessa fic. Aí o Harry. Aqui também é de uma fanfic, é o Arthur e o Lucius Malfoy. Aqui também é de uma fanfic. Que é a continuação dessa, na verdade.
Que aí já é o Lúcio, a esposa e o Draco. Aí eles têm uma filhinha que morreu, que é essa aqui. Aqui também é dessa fanfic do Harry Potter que eu fiz. Aí esse aqui foi tipo um teste que tinha na época lá que estavam fazendo o mangá do Combo Rangers. E aí eu queria mandar. Mas eu nunca cheguei a terminar. Acho que não ficou legal, sei lá. Não mandei, mas esse aqui era de lá. E eram essas. Aí eu fiz dos personagens também. De 2002. Esse aqui foi a capa de um fanzine que eu participei de uma amiga. Na verdade, nesse fanzine eu não criei nada, eu só fiz as artes. Eu fiz a capa e fiz uma história que inclusive tá mais aqui pra dentro aqui também. Esse aqui foi de um grupo que eu participava, que tinha sempre uma votação, assim, pra fazer um casal. E eram casais que não tinham nada a ver, gente, não tinha nada a ver. Aí desse aqui ganhou o Inuyasha e a Arei, do Evangelion. Ah, esse aqui foi muito legal. Estudo com o Nankin que a gente fez, é o professor Xavier. Ou era pra ser, né? Ficou mais parecido com Morgan Freeman. Mas a gente ignora esse detalhe. Ah, esse daqui também foi um estudo que eu fiz de uma personagem de um cara lá que a gente jogava RPG. Deixa eu ver. Ah, esse aqui foi presente desse grupo de desenhistas de Natal. Era uma personagem, acho que do Maurício, eu não lembro o nome dela, era uma elfazinha. Foi pra ele. Aí aqui foi o mangá dessa minha amiga. Aí aqui, eu só tenho as páginas, eu não lembro mais, eu não tenho a versão impressa disso aqui. Aí vocês viram como ficou a linha? Isso aqui é aquelas canetas descartáveis, que fala que é nanquim, que não é que tem ponta porosa, e com o tempo elas ficam assim. Esse outro não, essa outra aqui foi feita com a caneta recarregável, então é nanquim mesmo. Então, tipo, depois de tempos ele continua preto. Agora esse aqui, ó, desbota, fica horrível. Mas ó, tá aqui. Aí a outra página. Queria ter impresso desse aqui, mas foram tantas mudanças já que eu fiz na vida que eu acabei perdendo. Esse aqui é estudo da faculdade, que eu mantive, que eu gosto pra caramba deles. Deu um trabalho do campo fazer. Gosto da composição. Enfim, são bonequinhos de papel que você vai mudando e colocando na posição que você quer. E que são anatomicamente corretos, né, para ajudar em composição. E é isso. Esses são os meus desenhos mais antiguinhos aí que eu achei do meu portfólio.